Um homem ciumento, agressivo. Orlando tem um plano contra a mulher Leda, de 48. Ela já até mudou de estado para tentar fugir dele, mas foi em vão. Ele perseguiu essa mulher, segundo a polícia, até conseguir acabar com a vida dela. Um homem frio e calculista. É dessa forma que Orlando é definido pela Polícia Civil de São Paulo. Se olhar a pessoa, mãe dos seus filhos, um exemplo, coisa que o valha, matar e ir embora almoçar, jantar, né? Quer dizer, ele é frio, calculista, né? Orlando Pereira dos Santos, de 63 anos, foi preso 10 dias depois de matar a ex-mulher dele, Leda Oliveira, de 48 anos. O crime foi no dia 18 de março, dentro da casa construída por Leda. Depois de cometer o assassinato, Orlando foi flagrado caminhando tranquilamente na rua, perto da residência. Mas, segundo a Polícia Civil, no final do dia, Orlando deveria ter voltado para casa, já que ele disse que não sabia que a ex-mulher tinha morrido. Ele tinha a obrigação de retornar para saber se ela estava acordada e estava bem. Em vez disso, ele preferiu fugir. Ele acabou sendo encontrado em São Paulo, na favela do Morumbi. Ele foi descoberto por policiais militares que faziam uma ronda na região. Ao ver o homem pela rua, os policiais perceberam que tinha algo de errado. Ao pará-lo, pegaram os documentos de Orlando e descobriram que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, por conta da suspeita de feminicídio. Orlando, durante a conversa com os policiais militares, acabou assumindo o crime e foi trazido aqui para a delegacia de Itapecerica da Serra, onde está sendo ouvido. A prisão dele é temporária por 5 dias, mas a Polícia Civil acredita que vai conseguir convertê-la por prisão preventiva. Ele deixou ela em casa e sob a alegação que ia trabalhar, talvez até para dissimular, né, para nenhum vizinho, nenhum parente achar que algo teria ocorrido. O caso chegou a ser mostrado pelo Cidade Alerta. Orlando havia fugido e a família de Leda queria que ele fosse preso. Por isso, pediu ajuda à Record TV. Você acha que ele fez isso por quê? Ele fez isso de propósito, já na intenção de fazer o que ele fez. Ele não fez isso aí por imediato, ele já fez isso aí planejado o tempo inteiro. Depois de ser preso, no depoimento, Orlando disse que os dois brigaram antes dele cometer o crime. Mesmo que ele tenha empurrado ou tenha pegado a cabeça dele e batido no chão, vai dar o traumatismo, né? A briga do casal aconteceu por conta dessa casa aqui. A Leda veio morar nesse imóvel há cerca de 5 anos. Já estava vivendo com o Orlando, era um imóvel que ela gostava bastante. Quando eles vieram morar, essa parte de baixo da casa já existia. Os dois, então, começaram a construir a parte de cima, um ajudando o outro. E, infelizmente, foi justamente nesta casa que a Leda gostava tanto que ela acabou sendo assassinada. Segundo as investigações, ela foi morta em cima dessa cama aqui. Aqui ela começou a ser espancada, violentamente agredida pelo Orlando. Porque vocês se lembram, né? Me dá a foto dos dois, por gentileza. Ela tinha até mudado de estado, né? A Leda tinha mudado de estado várias vezes. O Orlando, com 63 anos, não aceitava nunca o fim desse relacionamento. Depois de alguns meses longe, a Leda voltou para São Paulo para buscar o filho e ela ia vender o imóvel onde o casal morava. Aí vem para mim, por favor. A Leda resolve dividir o valor desse imóvel com o ex-companheiro. Olha só, honesta de tudo. Veio para São Paulo, resolve vender o imóvel para conseguir um dinheiro e está disposta a dividir esse dinheiro com o companheiro. Quando ela ia embora, o Orlando fala: não, fica tranquila, Leda. Fica tranquila que você aqui é visita agora e vai ser tratada com todo carinho. Eu mesmo vou te levar. Aí é nessa hora que ele vai e dá o bote. Acaba com a mulher. Vamos ver. A briga do casal aconteceu por conta dessa casa aqui. A Leda veio morar nesse imóvel há cerca de 5 anos. Já estava vivendo com o Orlando, era um imóvel que ela gostava bastante.
Quando eles vieram morar, essa parte de baixo da casa já existia. Os dois então começaram a construir a parte de cima, um ajudando o outro. E infelizmente foi justamente nesta casa que a Leda gostava tanto que ela acabou sendo assassinada. Segundo as investigações, ela foi morta em cima dessa cama aqui. Aqui ela começou a ser espancada, violentamente agredida pelo Orlando. Os dois estariam deitados. À noite, uma discussão teria começado e o Orlando então começou a espancar a ex-mulher em cima da cama. A Leda, ainda na tentativa de se defender, teria se levantado, mesmo muito ferida, e corrido até esse corredor aqui. Aqui na cozinha, vou mostrar aqui, ela tinha deixado uma faca em cima da mesa de forma estratégica. Segundo os parentes, ela havia deixado a faca aqui justamente porque já estaria com medo de ser agredida durante a noite pelo ex-marido. Só que ela sequer teve tempo de chegar até a cozinha para poder tentar se defender. Na confusão, ela acabou sendo arrastada pelos cabelos pelo ex-marido. Orlando teria batido a cabeça da Leda nesse local aqui no chão. Aqui na quina, ela acabou sendo morta e foi justamente aqui que ela foi abandonada. O filho dela foi quem entrou e encontrou a mãe morta deitada nesse local. Edeilson é o filho que a Leda tinha voltado para buscar em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Foi ele quem encontrou a mãe morta dentro de casa. Sim, infelizmente foi. 9h05 da manhã, lembro até hoje o dia. Edeilson contou ainda que chegou a conversar com Orlando por telefone pouco depois de encontrar a mãe caída no chão. O que você fez com minha mãe? Ele não fez nada, eu tô só aqui em Campinas trabalhando. Sua mãe tá bem, tá dormindo. Falei, mentira, você matou minha mãe. Leda estava em São Paulo há poucos dias quando foi morta por Orlando. A Leda tinha decidido que não queria mais o relacionamento porque constantemente era agredida por Orlando e tinha medo, inclusive, justamente de ser assassinada. Ela tinha voltado para o Maranhão porque ela pensava em retomar a vida lá. Voltou para São Paulo para buscar o filho e para conversar com o ex-marido para que eles chegassem num acordo e pudessem então fazer a partilha dos bens. Inclusive, dividisse essa casa. Ela queria vender o imóvel e o dinheiro dividir entre os dois. E justamente por conta dessa casa é que as brigas então começaram e foram ficando piores. A princípio, a ideia dela era ficar apenas 15 dias aqui em São Paulo e depois ela voltaria para o Maranhão. Só que não teve tempo nem de vender a casa, nem de dividir o dinheiro com o ex-marido e nem tampouco de recomeçar a vida ao lado do filho que ela tanto amava e que ela veio buscar justamente para que eles pudessem recomeçar lá. Edeilson conta que já socorreu a mãe uma vez. Por muito pouco, ela não teria sido morta por Orlando, que chegou a espalhar álcool pelo corpo da ex-mulher. Inclusive, eu cheguei aqui na sala, ele estava com álcool na mão e com fósforo. Ela estava toda molhada de Você álcool. socorreu ela? Sim. E o que ele falou? Falou assim, depois eu te mato, você e ela junto. Orlando nunca aceitou o fim do relacionamento. Por isso, ele fez uma proposta para Leda depois dela voltar para Maranhão. Ele convidou a ex-mulher para passar os dias com ele aqui, justamente na casa em que eles moraram. Ele chegou a dizer para a ex-mulher que antes dela ir embora, antes dela voltar para o Maranhão, ele iria dar um presente para ela. Era uma forma dele convencê-la a ficar por aqui, dela acreditar que ele finalmente estava aceitando o fim do relacionamento e que estava tocando a vida dele e deixando ela tocar a vida dela. Só que a família acredita que esse presente que ele nunca deu para ela era justamente o assassinato. Leda era de uma família de 10 irmãos. Edivaldo é um deles. Ao saber que ela havia se separado e tinha medo do ex-marido, decidiu levá-la de volta para o Maranhão. Eu não tive conhecimento de tudo isso que eu estou tendo hoje. Porque se eu tivesse conhecimento disso, eu já tinha tirado ela há muito tempo.
Edivaldo conta ainda que não entende por que a irmã foi morta, já que ela nunca fez mal para ninguém. Ela para mim era uma mãe. E hoje eu tenho que comparecer uma situação dessa que eu vivo passando hoje e achar ela no jeito que eu achei. Para a polícia, o crime foi premeditado. Ao saber que a ex-mulher iria voltar a São Paulo, Orlando teve tempo suficiente para pensar numa forma de cometer o assassinato. Eu já se preparava para ir embora, inclusive queria vender a casa e dividir o patrimônio, né? E ele também não concordava com isso. Triste, cara. Quando eu descobri minha irmã em cima da situação que ela estava, isso é um monstro, cara. Isso não pode estar... Eu não sei nem o que eu desejo para ele, cara. Mas a gente sabe, né? Que fique até o último dia da vida dele atrás das grades. Que não saia mais, que não divida mais o mesmo espaço que a gente aqui fora. Isso é injusto se acontecer.